Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para dar sequência no conteúdo de isomeria. Mais precisamente, nós estamos aqui para finalizar o conteúdo de isomeria. Tendo em vista que nós já estudamos a parte de isomeria plana, que foi a parte 1. Depois nós vimos a parte de isomeria espacial geométrica, que foi a parte 2. E agora a gente termina o conteúdo com isomeria espacial óptica, tá bom? Talvez uma das mais fáceis dentro da parte de isomeria, beleza? Muitos alunos pensam que é um bicho de 7 cabeças, que é muito difícil, que não dá. Nada disso. É super tranquilo, é super fácil. Vocês só precisam se atentar aos detalhes que nós vamos estudar nessa parte de isomeria óptica. É um conteúdo super tranquilo de manusear para aprender, tá bom? E melhor de todos, né? De todos os conceitos de isomeria que nós estudamos até agora, esse daqui é o mais fácil de aplicar no nosso dia a dia. É o mais fácil da gente conseguir visualizar sem a ajuda, por exemplo, de um instrumento, de um aparelho de laboratório, tudo bem? Lá no final da aula, eu vou comentar com vocês da importância da isomeria óptica biologicamente falando, principalmente na questão dos remédios e alguns contextos históricos que essa parte de isomeria óptica trava aí com a gente, beleza? Então, como sempre eu falo para vocês, nós estamos numa aula que é sequência, certo? Nós estamos na parte 3 de isomeria. Então, se você ainda não estudou a parte 1 e a parte 2 de isomeria, estuda. Vejam as aulas, revejam as aulas se vocês estiverem com dúvida, me perguntem, porque não adianta nada você começar da parte 3 se você não pegou o início da parte 1 e parte 2, tá bom? Agora sim, vamos estudar então um pouco sobre a isomeria óptica, beleza? Bom, pessoal, quando nós estamos falando sobre isomeria óptica, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre substâncias que podem sofrer um desvio no que nós chamamos de polarímetro, tá bom? Só que antes de falar, de fato, sobre as substâncias que podem ou não sofrer isomeria óptica, eu quero deixar aqui para vocês algumas perguntas. E essas perguntas, né, eu quero que vocês façam uma reflexão a respeito delas. E no final da aula, eu quero que vocês tentem responder essas perguntas. Então, depois que nós terminarmos a aula, vocês vão retornar ao vídeo, né, mais ou menos com 2 minutos e 30 segundos, e vocês vão parar um pouquinho aqui e tentar responder essas perguntas, beleza? Porque tudo isso faz parte do que nós vamos estudar na aula de hoje. Só que nós vamos apresentar as respostas para cada uma dessas perguntas no desenvolver da aula, não vai ser em um slide só, certo? Então, uma resposta é o complemento da outra, tá bom? Então, vocês vão ver que essas perguntas que eu deixei aqui, elas vão se conectando ao longo da aula, tá bom? Então, ó, primeiro, nós podemos introduzir a seguinte questão. Por que um mesmo composto pode gerar outros compostos diferentes? Então, se você está acompanhando desde a parte de isomeria 1, né, parte 1 e parte 2, você sabe que uma mesma substância, né, uma substância que possui a mesma fórmula molecular, ela tem a capacidade de formar compostos diferentes. E o nome que nós damos a esse fenômeno dentro da química é a parte de isomeria, né? Então, os isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular e que pode gerar outros compostos que são compostos diferentes. Aí eles vão diferenciar no quê? Se for isomeria plana, por exemplo, eles iam diferenciar na posição de uma função, no tipo de cadeia, se é uma cadeia aberta, se é uma cadeia fechada, numa insaturação, certo? Se eles estão num equilíbrio que nós chamamos de metameria ou tautomeria, certo? Então nós estudamos isso lá na parte de isomeria plana. Se for na isomeria óptica, eles vão diferenciar no quê? No desenho tridimensional que eles podem formar, certo? Então nós temos a mesma forma molecular, mas aí eles diferenciavam se eles iam formar compostos cis ou se eles iam formar compostos trans, numa diferença no desenho espacial que eles tinham, que eles possuíam, certo? Bom, agora aqui na isomeria óptica, é claro que nós vamos entender quais são as diferenças que nós podemos ter nessas substâncias e moléculas, beleza? Mas já entendendo que são isômeros, possuem a mesma forma molecular, só vão diferenciar em algum ponto em específico, beleza? Bom, mas se o nome já está falando aqui, ó, óptica, pessoal, então provavelmente é alguma coisa que nós vamos diferenciar e perceber através da visão, certo? Bom, nós temos que também conseguir responder o que seria um plano de simetria, tá bom? Então, existem coisas que são simétricas e existem outras coisas que são assimétricas, beleza? Podemos destacar que simetria
resume num plano de regularidade, certo? Então, quando você pega, por exemplo, aquele quadro da Mona Lisa, perfeito, lindo de bonito, certo? Exatamente nessa expressão. Se você pega aquele quadro e você divide ele ao meio, você vai ver que tem um plano de simetria perfeito naquele quadro. Então, se você dividiu ao meio, você vai perceber que a parte esquerda e a parte direita, né, que se separam, são exatamente nas mesmas proporções. E existem outras coisas que também existem no plano de assimetria que nós vamos discutir, certo? Nós precisamos entender o que é um carbono assimétrico, tá bom? Um carbono assimétrico que eu também posso chamar de carbono quiral. Eu preciso saber identificar o que é um carbono assimétrico quiral, que é um dos pré-requisitos para que eu tenha uma isomeria do tipo óptica, certo? E nós também precisamos saber o que é um plano de luz polarizada, beleza? Porque existe um plano de luz que nós chamamos de fonte de luz normal, entre aspas, que é o que nós temos, né, no nosso dia a dia, e existe um instrumento que mede o que nós chamamos de luz polarizada. Ele vai polarizar uma luz. O que seria isso? Então, são essas as perguntas que eu deixo agora no ar, que vocês devem retornar para tentar responder. Vocês podem copiar no caderno, se vocês quiserem, né? Mas acho que não tem necessidade, já que a pergunta está aqui. Mas a resposta eu quero que vocês me enviem depois, beleza? E no decorrer da aula, caso fique alguma dúvida, se vocês não conseguirem responder alguma pergunta dessa daqui, mesmo vendo o conteúdo da aula, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Bom, agora sim, vamos iniciar a questão de isomeria óptica, certo? Primeiro a gente vai fazer uma introduçãozinha, pessoal. O que seria essa isomeria óptica, tá bom? Podemos relacionar a isomeria óptica, né, com uma característica que certas substâncias possuem quando elas sofrem um desvio num plano de luz, tá bom? Então a isomeria óptica é caracterizada pelo desvio que os compostos químicos apresentam quando eles são expostos a um plano de luz polarizada, beleza? Agora precisamos entender um pouquinho mais o que seria um plano de luz polarizada, beleza? Olha a imagem que eu deixei aqui para vocês analisarem. Eu tenho aqui uma lanterna, certo? Essa lanterna aqui, ela tem uma luz que é não polarizada. E quando eu tenho uma luz que ela não é polarizada, eu falo que essas ondas eletromagnéticas que tem na luz, elas oscilam em infinitos planos de vibração, tá vendo? Então, por exemplo, pode ser a lâmpada que vocês têm aí na casa de vocês, por exemplo, pode ser o farol de um carro, pode ser essa simples lanterna aqui. Essas fontes de luz normais, podemos dizer assim, que nós temos, ela tem um plano de vibração que aponta para todas as direções, então são infinitos planos. Tá vendo aqui, ó? Eu posso ir para cima, para baixo, para direita, para esquerda, em todas as diagonais, em todos os sentidos e direções, não é isso? Então, por exemplo, quando você tem uma sala que ela é totalmente escura e você tem uma lâmpada, na hora que você vai no interruptor, que você acende essa luz, ela vai iluminar o ambiente inteiro. Então, ela não posiciona e foca simplesmente em um lugar. Tá entendendo? Agora, qual é a diferença de uma fonte de luz que tem uma vibração de um plano infinito para uma luz que seja polarizada? A luz polarizada ela é totalmente o inverso. Então, uma luz, quando eu digo que ela está polarizada, ela não vibra, ela não tem planos de vibração que tende ao infinito, por exemplo, igual essa daqui. Quando eu digo que eu tenho uma luz polarizada, é uma luz que segue apenas um polo. Ela foca em um sentido, em uma direção, e ela vai iluminar apenas aquela situação que você está tentando observar. Então vamos imaginar o seguinte, pensa que você, por exemplo, está numa sala totalmente escura, e aí você tem um foco de luz que ele é polarizado, e ele está apontado na vertical e para baixo. Então ele vai acender simplesmente naquele foco, naquele local, naquele espaço, e que está localizado alguma coisa onde essa luz está posicionada, ela está direcionada. Então mais ou menos isso acontece quando nós vamos, por exemplo, ao teatro, que quando a luz se apaga, e aí, por exemplo, existe um foco de luz que emite exatamente onde o artista se encontra, certo? Então você não vai ter iluminação em nenhuma outra parte da sala, simplesmente na pessoa que está ali apresentando. Nesse sentido, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, nós teríamos, né, um exemplo de luz polarizada, diferente dos outros tipos de luz que nós temos, que vai vibrar para todas as direções, beleza? E aí, ó, aqui eu tenho um exemplo dessa lanterna, claro que tem uma vibração num plano de luz infinito, certo? E aí, ó, tá passando por um filtro que nós chamamos de polarizador, tá vendo? Então, essa luz aqui, ó, tá vindo em todas as direções, tá vendo? Ó, segue aqui, ó, tá vendo? Tá fazendo esse desenho, tá fazendo isso daqui, pode estar fazendo isso aqui também, ela tá vindo para todos os lados e todas as direções.
Quando ela incide nesse polarizador, olha só o que aconteceu com ela aqui. Ó. Ela vai sair em apenas uma direção, tá vendo? E aí nós chamamos de luz polarizada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa é a primeira parte para entender a isomeria óptica. Entender a diferença em que eu tenho, né, possuo em ondas eletromagnéticas, uma luz que possui planos de vibrações infinitas e de uma luz que eu classifico como polarizada, que ela incide em apenas um sentido e uma direção, tá bom? Bom, pessoal, esse plano de luz polarizada eu também posso abreviar por PLP, tá bom? Isso significa plano de luz polarizada. Então, no decorrer da aula, vocês vão observar que muitas vezes eu vou estar falando assim, ó, se nós incidirmos essa luz no PLP, isso significa que é um plano de luz polarizado, eu estou incidindo essa luz no polarímetro, que é um instrumento que eu utilizo para medir uma luz, ou transformar uma luz vibracional em uma luz polarizada, tá bom? Então aí o que acontece? O polarímetro, ele apresenta dois filtros, tá, galera? Então tem um instrumento que eu utilizo para transformar uma luz que vibra para todos os sentidos e todas as direções, em uma luz polarizada. O nome desse instrumento é o polarímetro, tá bom? Então, o polarímetro é um instrumento que polariza a luz. Ele apresenta dois filtros, tá bom? Mais ou menos como se fosse aquele filtro que nós utilizamos para fazer um café. Só que aí, nesse caso, a gente não está analisando um líquido, nós estamos analisando ondas eletromagnéticas, certo? Então, ó, mas, por exemplo, o filtro, ele não serve para reter o sólido e deixar simplesmente passar o líquido que extraiu, por exemplo, a substância que eu estava querendo, no caso do café, a cafeína. O que acontece? Quando eu estou falando de um filtro, de um polarímetro, ele vai absorver todas as outras luzes, né? Porque lembra, quando você tem uma lanterna, olha aqui, ó, a lanterna, ela emite para todas as direções, não é? Quando passa no polarizador, tem dois filtros que vai absorver todas as luzes possíveis. E aí só vai emitir, só vai deixar passar uma, que é como se fosse o líquido lá do café, tá bom? E essa uma que vai passar, ela está polarizada, ela vai apenas em um sentido e uma direção, tá bom? E aí, o que acontece? Essa luz, quando ela chega no polarímetro, que ela é absorvida e polarizada, o ângulo de desvio no PLP, olha só, PLP, plano de luz polarizada, é medido, né, alinhado-se aos filtros, tá bom? Então, dependendo do tipo de filtro que eu tenho no meu polarímetro, eu vou alinhar a luz, tá bom? Porque aí ela pode sofrer um desvio para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Vocês vão ver que depois nós vamos definir um padrão para esses desvios, tá bom? Porque senão vai ficar meio vago. Você fala assim, professor, mas aí essa luz, ela vai sair reta, ela vai sair para baixo, ela vai sair para cima. Tem uma regrinha, daqui a pouco nós vamos conversar sobre essa regrinha. Por enquanto, o que é importante para agora, esse slide, você saber que no polarímetro tem dois filtros que vai reter todas as ondas eletromagnéticas que estão vindo em todas as direções e vai organizar todas elas para que elas saiam em apenas um plano, tá bom? Beleza? E aí o que acontece? Ó? Você tem aqui a luz não polarizada, que é o exemplo da lanterna, passa pelo polarizador, observa, já não está saindo mais em todas as direções, tá vendo? Ela já está saindo só em uma direção, só em um sentido de vibração. Aqui já tem uma luz polarizada, beleza? Só que esse polarímetro, lembra que eu falei para vocês? Ele é feito através de dois filtros, não é? Então esse daqui, ó, é como se fosse o primeiro filtro que passa. Aí quando passa pelo segundo filtro, você vai polarizar ainda mais, porque pode ser que um ou outro ainda passe por aqui, né? Vamos imaginar que tem alguma rebelde que passe por aqui. Quando chegar nesse outro filtro aqui, aí não tem jeito. Vai polarizar mesmo, sem sombra de dúvidas. E aí nós conseguimos observar, você tem você repara que aqui nós temos um observador, aqui está se referindo a um olho, certo? Então a luz polarizada, ela alcançará o olho do observador com a máxima intensidade. Que fique bem claro isso daqui. Quando passa por um polarímetro, a gente não está diminuindo a intensidade, a força com que essa luz chegue, tá bom? Isso não. A única coisa que nós estamos fazendo é polarizar, organizar para que não vibre para todas as direções e todos os sentidos, tá bom? Agora, a intensidade de iluminação com quem chega, isso não interfere em absolutamente nada, tá bom? Beleza? Aqui, pessoal, ó, o que acontece? Nós temos um exemplo como se fizéssemos uma comparação com uma corda, tá bom? Então, ó, vamos imaginar uma corda. Lembra quando nós estávamos tendo aula de física o ano passado, que eu falava assim para vocês? Pessoal, as ondas elas podem ser classificadas em ondas magnéticas, em ondas mecânicas e em ondas eletromagnéticas, certo? E aí um outro exemplo que eu falei para vocês, ó, podemos classificar também em ondas na transversal, longitudinal, ondas mecânicas, certo? Então, olha só o que acontece.
Aqui nós temos um exemplo que é como se nós fizéssemos ondas com uma corda. Imagina que a gente está girando essa corda. E aí a gente está fazendo várias ondinhas aqui com ela, tá vendo? E aí nesse exemplo, o que acontece? É como se fosse a lanterna que emite uma fonte de luz que está vibrando para todas as direções, tá vendo? Então vamos imaginar que a corda, quando eu começo a fazer um monte de onda nela, é como se fosse a lanterna que está emitindo luz para todas as direções. Então, ó, começa a fazer um monte de onda aqui com a corda. Vai passar por uma espécie de polarímetro, e aí o que o polarímetro vai tentar fazer? Pegar essas ondas e organizar todas em um sentido. Então, se está indo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ele vai tentar organizar. Ou vai tudo para cima, ou vai tudo para baixo, ou sai tudo na horizontal, ou sai tudo na vertical, certo? Então, passou por esse primeiro polarímetro aqui, ó, você vê, ó, que ela já não está mais fazendo aquelas ondinhas aqui, ó, certo? Aí ela já organizou, ela já está saindo tudo nesse mesmo sentido. Então, é como se estivesse polarizado. Aí, lembra, todo polarímetro ele é composto por 2 filtros. Passa pelo segundo filtro, tenta polarizar ainda mais, tenta deixar ainda mais perfeito essa situação. Beleza? Tudo bem? Perceba o seguinte, ó, aqui eu tinha um polarímetro que tinha um filtro que tá, podemos dizer aqui na vertical, né? Ó, tá vendo esse rasguinho que tem aqui, ó, que é por onde está passando? Aqui, claro, é uma menção, um tipo de polarímetro e você vê que ele tá na vertical, certo? Agora, nós podemos fazer essa comparação com a corda só para vocês verem que existem diferentes tipos de polarímetro, tá? Não é, tem que sair na vertical, tem que sair na horizontal, não. Depende do polarímetro que você está analisando, depende da substância que você está analisando. Nenhum exercício vai cobrar de vocês se isso está saindo na horizontal ou na vertical, tá? Esquece, aqui é só um exemplo que nós estamos vendo para vocês entenderem como é que funciona um plano de luz polarizado, tá bom? Ó, aqui, ó, mesma coisa. Eu peguei a corda e comecei a fazer um monte de onda nela, como se fosse uma emissão de a luz de uma lanterna, que tem um plano de vibração para todos os sentidos e direções, beleza? Aí o que acontece? Essas ondas elas vão passar aqui no polarímetro, tá vendo? Só que esse polarímetro aqui, ó, ele estava na vertical. Então, ó, mas mesmo assim já polarizou, porque a ideia é que quando passa no primeiro polarímetro já polariza. Então você já não tem mais um monte de onda aqui, já tem um negócio muito mais organizado, certo? E aí passou por um segundo polarímetro. Só que esse segundo polarímetro, olha só, ele tá o quê? Na horizontal, certo? E aí ó, você vê ó, que a onda ela vai sair de acordo com o que nós temos aqui. Quando eu tenho esse polarímetro aqui ó, na horizontal, você concorda comigo que se eu tenho uma onda fazendo isso daqui, ó, ela não vai fazer mais, né? Porque não tem como ela fazer isso daqui, ó. Agora, quando eu tinha na vertical, ó, tinha como a onda ela sair desse jeito aqui, ó, porque ó, ela passaria aqui bonitinho, tranquilidade, sem problema nenhum. Agora aqui não, né? Aqui, ó, ela teria já que sair mais ou menos assim, ó. Então ela já sai numa reta. Então, só para vocês verem, passou no polarímetro, vai acontecer alguma modificação, tá bom? Isso é ponto. Agora, como essa onda de luz vai sair, aí depende do tipo e formato do polarímetro que eu estou analisando, tá bom? E aí, o que acontece? Dependendo do tipo de polarímetro que nós estamos analisando, aí nós ainda conseguimos classificar as substâncias, que daqui a pouquinho eu já falo para vocês como que nós vamos classificar de acordo com o tipo de desvio que essa substância pode ter ou nos fornecer, beleza? Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma substância que é opticamente ativa. Traduzindo, uma substância que seja opticamente ativa é uma substância que sofre um processo de isomeria óptica. Se eu analiso uma substância e essa substância ela não é opticamente ativa, o que significa ser opticamente ativa? Desviar no plano de luz polarizado. Se eu coloco uma lanterna que passa por um polarizador, aí eu passo um plano de luz polarizado, e não acontece nada com uma substância, é porque ela não é uma substância opticamente ativa. Então, sem grilo, tá bom? Então, por exemplo, professor, o que é uma substância opticamente ativa? É uma substância que, quando você incide uma luz polarizada, ela sofre um desvio naquele instrumento lá, no polarímetro, beleza? Então, olha só, substância opticamente ativa. O que eu faço? Pego, ó, essa daqui é a substância, a gente está analisando. Qual substância? Pode ser qualquer uma, água, etanol, glicose. Vamos analisar alguma substância. Vamos imaginar que isso aqui seja água, tá bom? Querendo saber se a água ela é uma substância opticamente ativa ou não. O que a gente faz? Pega a lanterna é uma fonte de luz não polarizada, então ela vibra, ela sofre um processo de vibração para todas as direções e sentidos, certo? E aí vai passar por um primeiro polarímetro aqui, certo? Agora a ideia é o seguinte, naquele exemplo a gente estava explicando, nesse daqui, né, eu estava explicando para vocês como funcionava basicamente. Agora aqui a gente já vai falar para vocês como que a gente analisa uma substância. Lembra que eu falei para vocês que dentro de um polarímetro sempre tem 2 filtros? Beleza? Agora o que acontece? Quando a gente vai analisar uma substância, nós vamos posicionar essa substância entre um filtro e outro, tá bom? Que é justamente para a gente fazer essa
pesquisa, para a gente fazer essa análise. Então, a substância ela fica entre um filtro e o outro dentro do polarímetro, tá bom? Então, ó, pega a fonte de luz não polarizada, que pode ser de uma lanterna ou de uma lâmpada normal, qualquer uma, certo? E aí, ó, ela vai passar pelo polarímetro e aí ela já vai ficar polarizada, ela só vai sair em uma direção. Nesse caso aqui, o polarímetro estava na vertical, então a luz saiu polarizada na vertical. E aí, o que acontece? Essa luz polarizada agora, ela vai incidir na substância que nós estamos analisando. Se essa substância for opticamente ativa, essa luz sofre um desvio, tá vendo? Então é isso que acontece. Como que nós sabemos se uma substância é opticamente ativa? Essa luz polarizada vai incidir na substância, e se essa luz sofrer um desvio, é porque ela é opticamente ativa. Dá pra ver aqui, ó, que sofreu um desvio, né? Olha só como que ela tava aqui, ó, o plano de luz polarizado. Agora, olha como que ela saiu depois que ela incidiu na substância. Você vê que ela teve um desvio aqui para a esquerda, né? Formou um ângulozinho. Ela estava reta aqui, aí ela deitou, formou um ângulo, certo? Então sofreu um desvio, beleza? Aí ela vai passar pelo próximo polarímetro. Quando passar pelo próximo polarímetro, o polarímetro vai informar para a gente exatamente quanto que ela desviou para a esquerda ou quanto que ela desviou para a direita, e ele ainda forma para a gente um ângulo formado. Entendeu? Então, essa é a ideia da gente ter dois filtros dentro do polarímetro. Um é para polarizar a luz e o outro é para informar o quanto que desviou e se foi para a esquerda ou para a direita. Tudo bem? E aí, depois disso, chega até os nossos olhos perfeitamente na mesma intensidade, sem problema nenhum. Tá bom? Beleza? Então, é assim que a gente classifica se uma substância ela é ou não opticamente ativa. Beleza? Olha aqui o exemplo que eu tenho também, ó. Lembra do exemplo com a corda? A gente sempre está fazendo a comparação com a lanterna e com a corda, não é? A corda é um instrumento que a gente está imaginando aqui fazer. Então pega a corda, faz um monte de onda nela, e ela começa a girar aqui, ó, certo? Que não é uma barata tonta, beleza. E aí o que acontece? Passa pelo primeiro polarímetro. Então ela deixa de ser uma barata tonta para ser algo polarizado, algo organizado, só vai sair em um sentido e uma direção, certo? Aí o que acontece? Quando a gente está analisando uma substância, a substância tem que ficar entre um polarímetro e o outro, certo? Entre um filtro e o outro. Então passou pelo primeiro filtro, polarizou a luz. Aí ela vai incidir na substância. Incidiu na substância, sofreu desvio. Olha só, sofreu desvio. Tá diferente do que quando estava aqui, não é? Ela continua polarizada, só que ela é uma polarizada agora com um desvio, sofreu um desvio. Aí o que acontece? Ela vai passar pelo próximo filtro, para esse filtro informar para nós para onde foi o desvio, se foi para a direita ou para a esquerda. Então agora eu quero que vocês aprendam o seguinte, né? Ah, esquece esse negócio que pode desviar para cima, para baixo, para lado. Ou desvia para a direita ou desvia para a esquerda. É isso que eu quero que vocês ganhem nesse momento, tá bom? Então a regra é, esses polarímetros que nós temos, eles são, por convenções, organizados a demonstrar para nós se sofreu desvio só para a esquerda ou para a direita, porque senão, galera, se sofrer esse desvio para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, na diagonal para baixo, na diagonal para cima, todo mundo ia ficar louco, não ia ter uma análise, certo? Então, convenção. Ou é para a esquerda ou é para a direita. Se for para a esquerda é um tipo de substância, se for para a direita é outro tipo de substância, tá bom? E aí chega, por exemplo, até os nossos olhos numa visão perfeitamente, e sempre lembrando, na mesma intensidade de luz, tá bom? Isso não interfere em nada em relação à intensidade da luz que está chegando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito tranquilo esse conteúdo, né? Muito tranquilo. E aí, pessoal, nós temos o que nós chamamos de desvios no polarímetro, lembra? Então, ó, passa no primeiro filtro a luz, o plano de luz vibracional, certo? Polariza. Aí vai passar na substância, se a substância sofreu um desvio, vai chegar no outro filtro para informar para nós se foi para a esquerda ou se foi para a direita, não é isso? Então, o que acontece? Nós vamos padronizar. Ou pode ser para a esquerda ou pode ser para a direita, mas eles recebem nomes científicos para isso daí, tá bom? Então, ó, por exemplo, você tem aqui um filtro, aí chega nesse filtro aqui, ó, a luz ela sofreu um desvio para o lado direito, tá vendo? Quando sofre para o lado direito, nós vamos chamar de destrógira. E nós vamos representar um D, tá vendo? Então, o que acontece? Muitas vezes nós vamos analisar substâncias aqui agora, que eu vou falar, ó, essa substância ela é opticamente ativa. E ela vai aparecer com um D no nome. Isso significa que ela desvia a luz no PLP para o lado direito. Então, ela é opticamente ativa e ela desvia para a direita. Então, ela é uma substância que nós classificamos como destrógena. Então, sem grilo, sem esquentar a cabeça, é só isso. Professor, apareceu um D no nome, eu não sei o que é. Calma, só significa que se chama destrógena, tá bom? É apenas uma classificação. Está te informando, está te ajudando. Está falando que é uma substância opticamente ativa e que ela sofre um desvio no polarímetro para o lado direito. Simplesmente isso, tá bom? Agora, por que esse nome
destrógeno, levógeno, a gente precisava diferenciar, tá, pessoal? E destro significa direito, tá bom? Então é por isso que a gente classifica como destrógeno. Bom, e se desviar para o lado esquerdo, nós vamos chamar de levógira, tá bom? E nós vamos representar com um Lzinho, tá bom? Esse levógira significa levo igual à esquerda. Então, levógira significa um desvio para o lado esquerdo. Então, pessoal, mais uma vez, sem esquentar a cuca, apareceu qualquer substância com um D ou com um L, parabéns, ela só está informando para vocês que aquela ali é uma substância, uma molécula opticamente ativa, tá bom? Porque sofre um desvio num plano polarizado, tá bom? Direita, destrógena. Esquerda, levógena. Agora, isso vocês precisam lembrar. Porque se vocês não se lembrarem dos nomes, aí vai ficar um pouquinho complicado na hora da gente classificar. Porque tem muitos exercícios que eles vão pedir assim para nós. Classifique essa substância como levógena ou destrógena. Algo que pode ser extremamente fácil pode se tornar difícil se vocês não se lembrarem dos nomes, tá bom? Então se lembrem dos nomes que não terão problema algum para classificar em relação a esse quesito, beleza? Bom, pessoal, eu deixei aqui um experimento super legal para vocês identificarem, porque aqui a gente está falando, mas nada melhor do que um experimento, né? Se nós estivéssemos no laboratório, adoraria levá-los para que nós pudéssemos fazer isso na prática. Mas por enquanto não podemos, mas vocês podem ter certeza que assim que pudermos eu vou levar vocês. Mas por enquanto, analisem esse experimento que eu coloquei na internet, que eu peguei da internet, certo? Que identifica uma substância que é opticamente ativa, tá bom? Então olha só, o que acontece? Vamos lá, vou pegar desde o começo. Você tem uma lanterna aqui que emite uma luz que não é polarizada. Passa pelo primeiro polarímetro, né? Pelo primeiro filtro do polarímetro, nós vamos polarizar, tá vendo? Só incide para uma direção. Aí, quando ela chega na substância, olha aqui a substância, tá vendo? A substância vai entrar agora, cadê ela? Aí. Chega na substância, você vê ó, que sofreu um desvio, ó, ela sofreu um desvio aqui para o lado direito, tá vendo? Então é justamente assim que nós fazemos uma análise. E, gente, é tão simples isso daqui, mas pensa num instrumento que ajuda a resolver um monte de casos, tá bom? Isso daqui é utilizado, por exemplo, nos processos que nós chamamos de investigações criminais, tá bom? Porque aí a gente pode, por exemplo, colher uma amostra da substância que é desconhecida, que possivelmente foi encontrado no corpo de uma pessoa, a gente leva para fazer uma análise para a gente descobrir qual tipo de substância que nós estamos falando. Através disso, nós podemos descobrir uma substância que pode ser um veneno, algum tóxico de uma maneira geral, certo? Dentre outras coisas, a gente faz essa análise, beleza? É claro que num instrumento, num laboratório super específico para fazer essas análises, beleza? Então, vou deixar um tempo aqui, mais uma vez, para vocês fazerem a análise, e aí a gente passa para o próximo slide, beleza? Bom, galera, é isso. Vamos lá para o próximo slide. Aqui eu deixei para vocês, né, porque na própria apostila está trazendo, um polarímetro real. O que seria um polarímetro real? É mais ou menos o jeitão dele, como nós encontramos ele no laboratório, certo? Então, olha só. Aqui, ó, ele se parece muito com aquelas antigas batedeiras, né, que a gente utilizava para mexer aquelas massas de bolo, certo? E aí, o que acontece? Olha só. Ele tem todo o mecanismo, ele pode ser de metal, ele pode ser um polímero, tá bom? O revestimento dele. Não nos cabe isso no momento, nos cabe agora entender como que ele funciona, certo? Então, ó, você tem aqui alguma luz que vai incidir aqui, certo? Pode ser de uma lanterna, alguma luz que não seja polarizada, que tem o plano de vibração que tende ao infinito, beleza? Passa pelo primeiro polarizador, que é o polarizador fixo, certo? Dentro desse primeiro polarizador, nós vamos encontrar o primeiro filtro. Aí já vai polarizar a luz. Essa luz ela já passa por aqui, ó, polarizada. Aí aqui, ó, tem a substância que nós vamos analisar. A substância está dentro desse polarímetro em geral, tá bom? Aí, quando essa luz polarizada incide dentro da substância, certo? Ela vai sofrer um desvio. Aí, quando chegar nesse polarizador aqui, que é um polarizador móvel, tá bom? Então, tem um polarizador fixo e tem um polarizador móvel. Esse polarizador móvel, a pessoa pode ajustar para ver o tamanho da imagem, para aproximar, para se afastar um pouquinho mais ou menos como se fosse um microscópio que a gente tem no laboratório, que a gente pode aproximar ou não da substância, entendeu? Aí vai de acordo com o analista, com o tipo de substância que ele está tentando analisar no momento, beleza? Aí, quando chega nesse polarímetro, nesse filtro do polarímetro móvel, o que acontece, pessoal? Vocês já sabem. Aí ela vai indicar para nós
se sofreu desvio para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se sofreu para o lado direito, vocês já sabem, é porque é uma substância estrógira. Vamos representar com D. Se sofreu desvio para o lado esquerdo, é porque faz parte de um grupo de substâncias chamado levógira. E aí a gente pode representar com um Lzinho. Tudo bem? Beleza? Aqui nós temos uma imagem de um analista, né? Está analisando num polarímetro, beleza? Que é muito parecido com essa situação que nós temos aqui. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, vocês já sabem definir o que é uma substância opticamente ativa. Agora, só falta a gente trazer esse conceito, claro, para uma molécula química, para a gente analisar uma molécula química. Agora, vocês já sabem como que nós fazemos para analisar. Agora, dentro da química, né? Quimicamente falando, analisando os carboninhos, como que nós vamos identificar se uma substância ela é opticamente ativa ou não? É a coisa mais fácil do mundo. Primeira coisa que nós temos que saber. Quais são as substâncias ou moléculas que podem, né, ser opticamente ativas, pessoal? Quais substâncias químicas são capazes de desviar o PLP? Porque só será opticamente ativa se sofrer o desvio. Se não sofrer desvio, não é opticamente ativa, não sofre o processo de isomeria óptica, tá bom? Quais apresentam atividade óptica? Pessoal, as moléculas que apresentam atividade óptica são as moléculas que nós classificamos como assimétricas ou quirais, tá bom? Agora, outra pergunta. O que é uma molécula assimétrica e o que é uma molécula quiral? Pessoal, uma molécula assimétrica ou objetos assimétricos ou quirais são aqueles objetos, moléculas ou substâncias que não têm um plano de simetria. O que é simetria? Lembra que eu falei? Pega uma imagem qualquer, faz um corte nele no centro, no meio. Então, por exemplo, aqui tem uma mão, certo? Se você fizer um cortezinho aqui ó, no meio, aí vamos dividir. Vai ficar uma parte para a direita e uma parte para a esquerda, que é justamente os dois polos que pode sofrer desvio, para a direita ou para a esquerda, certo? Vocês concordam comigo que essa parte aqui, ó, se a gente fizer essa divisão aqui, não é igual a essa parte aqui? Então, se você tentar sobrepor, você vai conseguir? Não vai. Faz um teste aí na sua casa agora, para você entender de fato o que é. Pega a sua mão esquerda e pega a sua mão direita. Agora, tenta sobrepor a sua mão direita em cima da sua mão esquerda, certo? Você que está conseguindo sobrepor ela, não consegue. Os dedões ficam para o lado de fora sem casar. Isso é alguma coisa assimétrico. Se tivesse um plano de simetria, você ia conseguir casar perfeitamente. Por exemplo, sabe esses copinhos descartáveis que a gente utiliza em festa? A gente consegue empilhar um monte, um em cima do outro, e eles se encaixam perfeitamente, é porque ali tem um plano de simetria. Se você pegar um copinho daquele descartável e você partir ele ao centro, no meio, certinho, você vai ver que as duas partes ficaram iguais. Você quer ver outra coisa que tem um plano de simetria perfeito? Um mamão. Pega um mamão, tenta cortar ele ao centro, você vai ver que as duas bandas, desde que você faça o corte correto, elas ficam iguaizinhas. E aí quando você tenta casar os dois, fica perfeito, porque ali tem um plano de simetria. Mais um exemplo, lembra que eu falei para vocês do quadro da Mona Lisa? Aquele quadro até hoje vale milhões de dólares por conta do plano de simetria, não é nem por conta da pintura, claro que isso é importante também, mas o plano de simetria, o toque maestral que tem nessa parte naquele quadro, é o que faz ele valer tanto dinheiro assim, tá bom? É perfeito. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos imagens que eu coloquei para a gente analisar esse plano de assimetria, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, objetos que são assimétricos, tá bom? E objetos que são simétricos. Então, por exemplo, olha essa cadeira aqui. Tenta fazer um corte aqui no centro dessa cadeira. Aí, beleza. Essa parte que ficou para a esquerda é igual à parte que ficou para a direita? Não. Então, se não é igual, não é simétrico. Então, é assimétrico. Tá bom? Beleza? A mão, como eu falei o exemplo para você, se você fizer um corte aqui no centro, primeiro que vai ficar 2 dedos para a esquerda e nesse caso aqui 3 dedos para a direita. Isso já dá a diferença, você não precisa nem comparar, tá bom? E outra coisa, essa daqui é um exemplo da mão esquerda. Agora tenta colocar sua mão direita em cima dessa daqui está na imagem. Você não vai conseguir porque não tem um plano de simetria. Tudo bem? Beleza? Aqui, ó, tem um exemplo de tentar sobrepor a mão, e aí você não consegue, beleza? E aqui nós temos objetos simétricos. O famoso apagador aí do professor, ele é simétrico. Porque, ó, por exemplo, se nós fizéssemos um corte aqui, ó, nele, aqui, ó, tá vendo? Na vertical. Vocês concordam comigo que a metade que ia ficar para a esquerda é igual à parte da direita? Aí se eu tentasse sobrepor, eu ia conseguir, não ia ter problema nenhum. Tá bom? Beleza? Então aqui nós temos exemplos de objetos que são simétricos e assimétricos, beleza?
E assimétrico é a mesma coisa que quiral, tá bom? Só que quiral está relacionado com um carbono que seja assimétrico, e aí a gente já conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, ó, molécula assimétrica ou quiral é aquela que não possui nenhum plano de assimetria, tá bom? Então, não são coisas que conseguem se sobrepor, beleza? Professor, por que que isso é importante? Porque na química, as moléculas que são opticamente ativas são as moléculas que não possuem plano de simetria, ou seja, são as moléculas assimétricas. Então, eu preciso de moléculas que não consigam se sobrepor, como é o caso da mão esquerda com a mão direita, como é o caso da cadeira que a gente viu. Então, aqui não pode ser Mona Lisa, não pode ser perfeitinho. Vocês estão entendendo? Então, aqui tem que ter um plano de assimetria para que essa molécula seja opticamente ativa. E como é que eu vou analisar na química se uma molécula ela é assimétrica, se ela é opticamente ativa? Galerinha, vocês vão olhar para o carbono, tá bom? Existe um negócio que nós chamamos de carbono assimétrico ou quiral. O que é um carbono assimétrico ou quiral? Um carbono assimétrico ou quiral é qualquer carbono que se liga a 4 grupos diferentes entre si. Ou seja, mais uma vez, retorna aquela ideia de carbonos que precisa ter todos os seus ligantes diferentes. Então, se eu tiver na química uma molécula que tenha um carbono com todos os ligantes diferentes, legal. Essa é uma molécula assimétrica, essa é uma molécula opticamente ativa, isso significa que ela sofre um desvio no PLP, no plano de luz polarizado, beleza? Então, olha os exemplos que eu coloquei aqui. Carboninho, tá vendo? Esse carboninho aqui tá ligado a um radical que eu chamei de R1, um radical que eu chamei de R2, um de R3 e um de R4, tá vendo? 1, 2, 3 e 4 são números diferentes, não são números diferentes? Óbvio. Então, isso significa que esses grupos são ligantes diferentes. Logo, se esse carbono está ligado a 4 ligantes diferentes, e tá aqui, ó, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Legal, eu tenho um carboninho assimétrico. Se eu tenho um carboninho assimétrico, essa substância aqui, ela é opticamente ativa. Ela sofre desvio no polarímetro. Aí eu só preciso identificar se ela é destrógira ou se ela será levógira, tá bom? E aí, pessoal, outra dica. Toda vez que eu tiver um carbono que seja assimétrico ou quiral, eu represento ele com esse asterisco aqui, ó, tá vendo? Toda substância na química, né, nos livros, que vocês acharem um carbono com esse asterisco, significa que aquele ali é um carbono quiral, significa que aquele ali é um carbono de uma molécula que sofre isomeria óptica, tá bom? Beleza? Então, olha só isso daqui que eu acabei de colocar para vocês. Coloquei 2 imagens aqui, tá vendo? Nessas 2 imagens eu quero que vocês analisem a seguinte situação. Eu vou pegar aqui agora a caneta para a gente fazer algumas anotações. Tem esse carboninho aqui, ó, não tem esse carboninho? O que acontece? Ó, esse carboninho aqui, ele está ligado a um grupo OH, certo? Ele está ligado a esse grupo aqui, ó, COOH. Isso daqui é até uma função, ácido carboxílico, a gente já estudou, hein? Está ligado também a um CH3, tá vendo? E está ligado a um hidrogênio. Galera, são 4 ligantes diferentes, não são? Então, esse carbono é o que nós chamamos de carbono quiral. Ele está ligado a 4 ligantes diferentes, tá bom? E olha o asteriscozinho aqui, ó, aparecendo nele, certo? Esse asterisco informa para nós que ele é um carbono quiral. Ou seja, essa molécula ela é opticamente ativa, tá bom? Beleza? Agora, olha só, eu vou fazer o exemplo aqui agora com essa outra estrutura, pessoal. Nessa outra estrutura aqui, ó, eu tenho 2 carbonos que podem ser analisados, tá bom? Por que só esses 2? Ó, esse daqui também é carbono, esse aqui também é carbono. Só que, pessoal, esse carbono aqui já está ligado a 3 hidrogênios. São 3 ligantes iguais. Então, esse daqui não pode ter, porque tem que ser todos os ligantes diferentes. Esse aqui ó, também, ó, não são 3, esse carbono não está ligado já a 3 hidrogênios? 3 hidrogênios é como se fosse aqui, ó, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, não é? Então, ele também não pode ter. Ele não sofre isomeria óptica, tá bom? Então, só sobra para esses 2 carbonos. Por que sobra para esses 2 carbonos? Deixa eu só pegar a borracha aqui, porque a imagem já acabou ficando um tanto quanto poluída, tá bom? Então, vocês já viram que aqueles 2 carbonos não pode, sem chance para eles. Então, vamos pegar aqui agora a caneta de novo e vamos analisar. Eu vou analisar só esse carboninho aqui por enquanto, tá bom? Então, esse carboninho ele tá ligado a esse hidrogênio, uma ligação. Tá ligado a esse CH3, 2 ligações. Tá ligado a esse OH, 3 ligações. E todo o restante que ficou para a direita. Então, não é só esse carbono, não. Todo o restante que ficou para a direita, ó, é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso. Tudo isso.
Então, o que acontece? São 4 ligantes diferentes, não são? Se são 4 ligantes diferentes, é um carbono assimétrico. E olha aqui, ó, o asteriscozinho bonitinho aparecendo nele. Então, essa estrutura já tem um carbono assimétrico, beleza? Bom, vou apagar aqui de novo e nós vamos analisar a outra substância. Apaguei, beleza? Outra substância não, perdão, o outro carboninho, certo? Então, aqui, ó, no outro carboninho, o que eu tenho? Vamos analisar o que ele possui aqui, ó, esse carbono agora. Esse carbono, ele tá ligado ao cloro, que é um grupo. Tá ligado ao hidrogênio, que é outro grupo, certo? Tá ligado ao CH3, que é um outro grupo. Até agora, todos diferentes. E tá ligado a esse grupão aqui, ó, todinho, certo? Que é tudo que ficou para a esquerda. Então, são 4 ligantes diferentes. Se são 4 ligantes diferentes, ele também é um carbono assimétrico. Ele é um carbono quiral, tá bom? Se ele é um carbono quiral, então ele também pode sofrer o desvio no polarímetro. E agora, galera, sabe o que acontece? Sabe o que é interessante? Essa molécula aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o laser agora. Essa molécula aqui, a gente viu que tem 2 carbonos quirais, esse e esse aqui, certo? Então, tá representado aqui, ó, 2 carbonos quirais. Sabe o que isso significa? Isso significa que eu coloco essa substância aqui para analisar no polarímetro, aí esse carbono pode sofrer desvio e esse carbono aqui também pode sofrer desvio. Aí daqui a pouco eu vou ensinar para vocês a fazerem uma continha de quantos compostos nós podemos ter desses isômeros, porque isso está relacionado com a quantidade de carbonos que eu tenho. Porque, por exemplo, essa molécula que a gente analisou aqui, ó, ela só tinha um carbono quiral. Então tem uma continha que fala assim: para cada um carbono quiral que você tem uma quantidade de substâncias que eu posso formar opticamente ativas, certo? Então, eu tenho uma regrinha, aí vocês vão ver que quanto mais carbonos quirais eu tenho, maiores são as chances, né, as probabilidades de formarem mais substâncias opticamente ativas, tá bom? Porque, ó, lembrando, só para vocês terem ideia, tá bom? Quando eu tenho um carbono quiral, eu já tenho 2 possibilidades de substâncias. Ela já pode sofrer um desvio para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu já posso ter um isômero destrógeno e eu já posso ter um isômero levógeno, certo? Então, quando eu tenho 2 carbonos, dobra essa possibilidade. Eu posso ter 2 destrógenos e 2 levógenos, certo? E aí, quando eu tiver 3 ou 4 ou 5 carbonos, para a gente não ter que ficar fazendo essa continha toda hora de cabeça, existe uma formulinha que a gente vai aplicar e rapidinho a gente resolve isso, tá bom? Mas, por enquanto, o que é importante agora nessa aula é vocês saberem identificar o que é um carbono quiral. Se eu pego uma substância, se eu pego uma molécula e essa molécula não tem um carboninho quiral, já era, pessoal, ela não vai ser opticamente ativa. Então, antes de passar para o próximo slide, olha só isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Eu vou analisar essa substância aqui, ó. Hidrogênio, cloro, CH3, e aí eu vou e coloco um outro hidrogênio aqui. Pessoal, esse carbono é assimétrico, ele é quiral, vamos ver? Ele está ligado ao cloro, beleza. Está ligado ao CH3, ótimo, diferente até agora. Tá ligado ao hidrogênio, beleza. Tudo diferente, mas aí, opa, outro hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio são 2 ligantes iguais, não são? Então, essa daqui não é, por exemplo, uma molécula que pode sofrer de isomeria óptica. Não sofre, porque esse carbono, ele não é quiral. Só sofre isomeria óptica carbonos quirais que possuem 4 ligantes diferentes. Beleza? Tranquilo, né? Bom, pessoal, isomeria óptica em compostos químicos que possuem um carboninho, tá bom? Se possui um carboninho só, é bem tranquilo, são os mais fáceis de todos, um carbono quiral, né? Então, vamos identificar a seguinte situação. Tem um carboninho aqui, já tem um asterisco, então já estou afirmando que ele é quiral. Mas vamos confirmar? Esse carbono está ligado ao bromo, está ligado ao hidrogênio, está ligado ao cloro e está ligado ao flúor. Está completando as suas 4 ligações e os 4 ligantes são diferentes. Se os 4 ligantes são diferentes, ótimo, essa molécula ela sofre de isomeria óptica, tá bom? Agora, a ideia é o seguinte, lembra daquela ideia que eu falei para vocês que não existe uma tal de sobreposição? Quando eu pego compostos que são assimétricos, e na química, compostos que têm carbono quiral são compostos assimétricos. Por quê? Vamos imaginar que eu vou cortar aqui, ó. Eu pego essa estrutura aqui, pessoal, e eu vou cortar ela aqui, ó. Vou pegar a caneta. Vou pegar a caneta, olha só, cadê? Aqui a caneta. Então, olha só, o que acontece? Peguei a caneta aqui, ó, cortei essa estrutura aqui no meio. Será que isso daqui tem algum plano de simetria, pessoal? Para a direita, por exemplo, ficou hidrogênio. Para a esquerda ficou flúor. Então, cada um saiu com quantidades iguais aqui. Não, um saiu com hidrogênio, outro saiu com flúor. Então, não pode haver um plano de simetria. Então, por isso que é assimétrico. Então, é por isso que é quiral. Então, na química, só funciona assim
para sofrer isomeria óptica. Agora, se fosse a mesma coisa, aí não sofreria isomeria óptica, certo? Legal, beleza. Aí, pessoal, o que que acontece? Quando eu tenho uma molécula que sofre isomeria óptica na química, aí eu posso falar que eu posso colocar ela de frente para o espelho. Então vamos imaginar, vou pegar aqui a caneta de novo, aí beleza. Vamos imaginar que eu peguei essa molécula é essa daqui, ó, tá vendo? O bromo, o flúor, o cloro e o hidrogênio. E aí, ó, vamos imaginar que eu coloquei ela de frente para o espelho, tá vendo? O espelho saiu bonitinho, certo? Mas vocês sabem que é um pouco difícil fazer alguma coisa reta aqui utilizando esse instrumento, não é? Então, ó, vamos imaginar que a gente colocou isso aqui de frente para o espelho. Quando eu coloquei ele de frente para o espelho, é mais ou menos você fazer o teste. Coloca a sua mão de frente para o espelho que você vai ver como que ela vai se formar, tá vendo? Então, ó, por exemplo, o hidrogênio vai ficar de frente aqui para o hidrogênio, certo? Deixa eu pegar o laser, aqui ó, hidrogênio de frente para o hidrogênio, bromo de frente para o bromo, esse aqui tá no fundo, ele vai continuar no fundo aqui, ó, e o cloro tá tipo aqui, ó, no plano para frente, ele tá aqui no plano para frente também, certo? Agora faz o seguinte, tenta pegar, sabe quando você copia e cola no Word ou no PowerPoint? Tenta pegar essa estrutura aqui, ó, copiar e trazer ela para cá e tentar colocá-la aqui. Será que elas vão sobrepor? Não vai sobrepor. Quer ver? Ó, eu vou fazer o desenho daquela estrutura aqui. Eu vou tentar tirar ela de lá e colocá-la em cima dessa molécula aqui, ó, tá vendo? Do jeito que essa estrutura, ó, vou chamar essa daqui de A e vou chamar essa daqui de B. B é a imagem do A no espelho, tá bom? Eu vou trazer o B e tentar colocar em cima do A. Como é que vai ficar? Ó? Esse daqui é o bromo, certo? Esse daqui é o átomo de bromo. Aí aqui, ó, pra frente tem o clorozinho, vai casar, bromo com bromo casou, cloro com cloro casou. Só que aí o problema tá exatamente aqui, ó. Tem um átomozinho aqui no meio, certo? O problema tá aqui. Pra cá, ó, naquela estrutura, tá o hidrogênio. E pra cá, naquela estrutura, tá quem? Tá o flúor. Então, ó, aqui ficou hidrogênio com flúor, aqui ficou hidrogênio com flúor. Então, não casou, tinha que ficar flúor com flúor, hidrogênio com hidrogênio. Então, é por isso, galera, que ela sofre isomeria óptica, porque ela é assimétrica. E coisas que são assimétricas não se sobrepõem. Lembrem sempre das mãos, lembrem sempre dos seus pés. Tenta sobrepor o seu pé direito no seu pé esquerdo. Não dá certo, tá bom? E é exatamente isso que eu preciso para ter isomeria óptica na química. E isso só é possível caso eu tenha o carboninho quiral, beleza? Bom, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho uma molécula que tem um carboninho quiral, e aí eu coloco ela e a imagem dela se dá no espelho, por exemplo, as nossas mãos, tá vendo? Aqui eu coloquei minha mão de frente pro espelho e aqui a minha mão tá aparecendo no espelho. Aí se eu tentar sobrepor, pegar essa mão e colocar em cima dessa, não vai dar certo. Por quê? Porque tem um plano de assimetria. Lembra? A mesma coisa era essas moléculas aqui, não era? Então, ó, essa molécula aqui, ela tá desenhada aqui, né? Como se ela estivesse no espelho. Aí, quando eu tento sobrepor essa imagem em cima dessa, eu não consigo, porque elas são assimétricas por conta do carboninho quiral. Quando eu tenho uma imagem que ela é emitida no espelho, certo? E que a sua imagem no espelho é opticamente da outra imagem, nós classificamos ela como enantiomorfas. Ixi, professor, que nome difícil. Mais uma vez, não esquenta a cuca. O que significa ser enantiomorfa? Significa ser enantiômero. Ih, professor, piorou mais ainda. Pessoal, é só uma classificação. Eu já falei para vocês que vocês não precisam ficar se preocupando com esses nomes na química, certo? Vocês podem voltar, vocês podem anotar. Pausa o vídeo, anota. O professor falou que enantiômero é quando uma imagem é invertida no espelho. E aí eu tento sobrepor essas imagens e eu não consigo. Então elas possuem um plano de simetria, de assimetria, certo? Porque, ó, enantio vem de invertido e morfo de forma. Então é uma forma invertida. Então quando você coloca alguma coisa de frente para o espelho vai dar essa imagem, só que, né, invertida. Por isso que quando a gente coloca ela e tenta sobrepor, a gente não consegue, certo? Então, ó, isto é impossível uma sobreposição com coincidência, tá bom? Por quê? Se a gente for tentar uma sobreposição aqui com coincidência, não vai dar, a gente já testou. Esse hidrogênio vai ficar aqui, ó, junto com o flúor, aí já não deu mais coincidência, já ferrou tudo, tá bom? Então, enantiômero ou enantiomorfas são sinônimos, certo? E são classificações que eu dou para moléculas que são impossíveis de sofrer uma sobreposição. São os famosos isômeros ópticos que eu tenho na química com os carbonos assimétricos, beleza? Então, o que eu posso falar? Ó, se eu pegar a caneta, aí, ó, eu vou pegar a caneta, essa daqui é a imagem A, e essa imagem aqui no espelho é a imagem B. São as mesmas imagens, só que uma tá de frente do plano e a outra tá no espelho, não é? Mas aí eu posso falar o quê? Que A e B são enantiomorfas, ou o outro nome que eu falei para vocês, enantiomorfas.
enantiômeras. Elas são enantiômeras, tá bom? Porque uma é a imagem da outra no espelho, beleza? Tudo bem? Tranquilo essa parte também, né, galera? Bom, e quando eu tenho compostos, pessoal, com 2 carboninhos, tá bom? Tenho compostos com mais de um carbono. O que acontece? Compostos com mais de um carbono, você tem maiores probabilidades de formação de imagem no espelho. Então, ó, por exemplo, esse e esse carbono aqui, eles são carbonos assimétricos. Espera aí, deixa eu só pegar o laser, senão vocês não vão ver nada. Agora sim. Tá vendo? Esse carbono é assimétrico, porque ele está ligado ao hidrogênio, ao CH3, ao Cl e todo esse composto aqui. Então, ele é opticamente ativo. Então, só ele já pode formar 2 imagens. Então, ó, vamos imaginar que só para esse carbono aqui, ó, eu já tenho a que sofre desvio para a direita e a que sofre desvio para a esquerda. Então, eu já tenho 2 possibilidades. Só que esse carboninho aqui, ele também não é quiral, então eu também tenho 2 possibilidades só para esse carbono. Então vamos imaginar que para esse carbono é esse composto aqui, tá vendo? Então, para esse carboninho aqui, eu posso ter o desvio dele para a direita e posso ter o desvio dele para a esquerda, tá vendo? Então assim, se eu tivesse mais um carboninho aqui, aí eu ia ter que desenhar essa molécula mais uma vez, uma como se fosse para a direita e a outra para a esquerda, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar. É impossível você olhar para essa estrutura, por exemplo, ó, olhei para essa estrutura aqui agora. Ah, então eu vou falar que ela foi para a direita, foi para a esquerda. Não, isso é impossível. Nenhum vestibular, nenhum exercício vai cobrar isso de vocês. Porque isso só é possível de analisar se você tiver o polarímetro. Se você não tiver o polarímetro, você não consegue analisar. Senão todo mundo ia fazer esse experimento em casa, num teste bonitinho. Não tem condições de fazer isso daí, tá bom? Então vocês não precisam se preocupar se sofre o desvio para a direita ou para a esquerda. Se o exercício quiser que vocês saibam, ele tem que dar pelo menos algum indício. Fala assim, ó, esse daqui foi para a direita, então desenhe o que foi para a esquerda. Que aí é a imagem dele no espelho, tá bom? Eles vão informar isso para vocês, não precisam se preocupar em relação a isto. Bom, pessoal, vocês viram que aquelas imagens que elas se formam no espelho, que é o inverso da outra, e a gente tenta sobrepor e não consegue, nós chamamos de enantiômeros, né? Mas também tem uma classificação para esses isômeros ópticos, que são os diasteroisômeros, tá bom? Muito simples também, mais uma vez, não se preocupem com o nome. Às vezes as pessoas olham o nome e falam, é a coisa mais difícil do mundo. Não, pessoal, difícil vai por mim, construir um prédio. Isso daqui é fácil, tá bom? Então, ó, diasteroisômeros. O que são os diasteroisômeros? São compostos que não são as imagens especulares um do outro no espelho. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Peguei a minha mão, coloquei ela no espelho, vai aparecer no espelho, não é? Então, são enantiômeros. São imagens que especularmente falando, uma é a imagem da outra no espelho. Agora, quando eu coloco uma imagem e ela não dá a inversão corretamente no espelho, e isso pode acontecer, não é fantasma, isso pode acontecer, nós chamamos de diasteroisômeros. São alguns fenômenos que acontecem com algumas moléculas químicas, tudo bem? Então, olha só que interessante isso daqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula C, Br, CH3, CH2, hidrogênio e o CH3, certo? Então, posicionei ela aqui de frente para o espelho. Primeiro, isso aqui é um carboninho quiral, perfeito, ó, porque ó, bromo é diferente do hidrogênio, que é diferente do CH3, que é diferente de todo esse composto. Então, isso daqui é uma molécula opticamente ativa. Eu só preciso saber se ela vai ser enantiômero ou diasteroisômero com a imagem que está formada no espelho. Posicionei no espelho, olha a imagem que formou. O bromo está com o bromo, certinho, o carboninho está no centro, um carboninho. Hidrogênio está onde ele tinha que estar, aqui bonitinho. O CH3 está aqui com o CH3 e o CH3CH2 está aqui com o CH3CH2. Então, ó, essa imagem é essa imagem aqui no espelho. Então, isso daqui é perfeito. Essas imagens aqui, já que uma é a imagem da outra no espelho, nós classificamos como enantiômeras, que eram aqueles exemplos que nós estávamos vendo, tá bom? Então, elas são enantiômeras, beleza? Então, ó, A com B são enantiômeras. Eu vou até falar assim, ó, A com B são enantiômeras. Agora, vamos para esses exemplos aqui. Olha só que vocês vão perceber a diferença agora. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho esses exemplos aqui. C com C, carbono com carbono. Eu tenho os ligantes dele, tá bom? Coloquei essa imagem de frente para o espelho. Então, o que tinha que acontecer? Essa parte aqui já tinha que aparecer aqui na frente, tá vendo? CH3 com CH3, OH com OH, hidrogênio com hidrogênio, tá vendo? Só que aí, qual foi o problema? CH3 com CH3, aqui não é o cloro? Então, aqui deveria aparecer o cloro também. Só que olha o problema, ele inverteu o cloro com hidrogênio quando formou no espelho. Então, quando formou essa imagem no espelho, por algum motivo, e aí pode ser vários, tá bom?
eles inverteram esses átomos aqui. Não poderia inverter, porque olha aqui, ó, esse exemplo. Quando nós temos uma imagem no espelho, ó, bromo com bromo, hidrogênio com hidrogênio, CH3 com CH3, CH3, CH2 com CH3, CH2. Então, ó, cada um tem que casar com o seu. Quando a gente tenta sobrepor, não vai, porque elas se invertem. Mas aqui, o problema é que, além delas não sobreporem, elas ainda trocou de posição alguns átomos. Tá vendo? Ó, cloro com hidrogênio, quando essa imagem formou aqui no espelho, houve uma inversão. Eu vou até destacar isso aqui, ó, porque é importante, tá vendo? Aqui está o cloro, e o cloro deveria estar aqui, ó. Ele não está. E aqui está o hidrogênio, e olha só onde ele está aqui, ó. E aqui está o cloro. Então, ele inverteu a posição desses dois átomos quando formou no espelho. Então, quando ocorre essa inversão de átomos, quando nós temos lá o espelho, nós falamos que isso são diastereoisômeros, tá bom? Agora, quando não há essa inversão, aí nós temos os enantiômeros. Não falei para vocês que isso aqui era tranquilinho, beleza? Agora, olha aqui, ó, também a mesma coisa. Vamos imaginar que aqui tem um espelho, bonitinho, certo? Pegar a caneta, que a caneta fica melhor. Às vezes eu tento vir com esse laser aqui, mas eu prefiro mesmo a caneta. Então, olha só. Aqui, ó, é mais ou menos como se fosse um espelho, certo? Aí, o que que acontece? Olha só. C dupla C, carboninho com carboninho, aqui carboninho com carboninho, legal, perfeito. Aí, olha só o problema, hidrogênio, aqui já tem o cloro, já inverteu esses dois, certo? E aqui é a mesma coisa, ó, cloro e aqui tá dando hidrogênio, inverteu esses dois também. Ou seja, quando eu coloquei essa imagem no espelho, o espelho formou a imagem, só que formou ela totalmente invertida, com os átomos trocados, né? Inverteu os átomos de posição. Então, aqui nós temos as famosas moléculas diastereoisômeros, tá bom? Mesmo assim, vale lembrar, tanto os enantiômeros como os diastereoisômeros são moléculas opticamente ativas, tá bom? São só classificações diferentes de acordo com o que acontece com essa imagem no espelho. Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Agora nós vamos aprender a calcular o número de ópticos ativos de uma molécula, certo? Então, por exemplo, quero saber assim, professor, tem uma molécula aqui com 5 carbonos quirais. Como é que eu vou saber quantas substâncias opticamente ativas ela tem? Pessoal, é muito simples. Olha a regrinha aqui que vocês vão ter que utilizar, tá bom? Quando você tem uma molécula que só tem um carbono quiral, quantas substâncias opticamente eu tenho? Lembra, se eu tenho pelo menos um carboninho, ele já pode sofrer dois. Uma que pode desviar para a direita e uma que pode desviar para a esquerda. Quando é para a esquerda, a gente representa com L, né? Destrógena ou levógena. E se eu tiver 2 carbonos quirais? Se você tiver 2 carbonos quirais, pessoal, o que acontece? Cada carbono pode sofrer 2. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Um pode sofrer para a direita e para a esquerda, e o outro carbono também pode sofrer para a direita e para a esquerda. Mas aí, ó, tá vendo que quanto mais carbonos eu vou tendo, maior é o número de substâncias opticamente ativas que eu posso ter. Então, para a gente não ter que ficar calculando e correndo o risco de errar, nesse passo a passo, a gente pode fazer a continha. E tem uma formulinha fácil que a gente utiliza para fazer esse cálculo aí, tá bom? Qual que é a continha? A base sempre vai ser 2, tá bom? Por quê? 2, ou vai ser para a direita ou vai ser para a esquerda. No mínimo, quando você tem um carbono só, ele já sofre, ele já pode sofrer o desvio para a direita ou para a esquerda. Ele já pode ser destrógena ou levógena, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai contar o número de carbonos que você tem, que é quiral. Então, eu vou colocar aqui, vai ser 2 elevado a n. Então, por exemplo, você pegou uma substância, ele tem um carboninho quiral, então você vai fazer 2 elevado a 1. O n é o número de carbonos que você precisa, tá bom? 2 elevado a 1, você vai ter isso daqui igual a 2, tá bom? Agora, você viu uma estrutura que tem 2 carbonos quirais. Então, quantas substâncias opticamente ativas ele tem? Vai ser 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2, isso aqui é igual a 4. Ah, você pegou uma estrutura e essa estrutura ela tem 3 carbonos quirais. Então, vai ser 2 elevado a 3. A base sempre é 2. E aí, a quantidade de carbonos quirais é o que você vai colocar aqui na potência, tá bom? Isso aqui é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, uma substância com 3 carbonos quirais pode ter 8 substâncias opticamente ativas. Tá vendo? Então, essa daqui é uma continha super fácil e eu tenho certeza que eles vão cobrar isso de vocês, tá bom? Eles provavelmente em algum exercício vai falar assim, ó, pega essa substância, analisando ela, quantos carbonos, cite quantas substâncias opticamente ativas nós podemos ter nessa molécula, tá bom? Aí é só você colocar, a base é sempre 2, conta quantos carbonos
quirais você tem e eleva na potência e aí você vai descobrir, tá bom? Super tranquilinho, né, pessoal? E agora, pessoal, a gente chega no que nós chamamos de isomeria óptica nas cadeias, tá bom? Bom, as cadeias carbônicas cíclicas também pode ter ou sofrer isomeria óptica, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho um ciclo, cada carbono, por exemplo, está ligado a 2 hidrogênios. Então, ó, qual era a regra para você ter um isômero opticamente ativo? Era você pegar um carboninho que tenha todos os ligantes diferentes, né? Então, pega, por exemplo, essa cadeia aqui. Será que essa cadeia aqui, algum carbono aqui, ele é assimétrico? Para ser assimétrico, tem que ter todos os ligantes diferentes. Não, não é, porque ó, todos os carbonos estão ligados a pelo menos 2 hidrogênios, então já se caracterizam com 2 ligantes iguais. Então, nessa estrutura aqui, ó, não é isômero óptico, tá bom? Porque não tem nenhum carboninho quiral. Analisando agora essa outra estrutura aqui, pessoal, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Nessa estrutura aqui, ó, nesse carboninho, eu tenho cloro e hidrogênio. Aí o pessoal vai falar assim, ah, então ela é opticamente ativa, mas não é opticamente ativa. Sabe por quê, pessoal? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir, tá vendo? Ó, tem esse carboninho aqui. Esse carbono, olha só, ele tá ligado a um hidrogênio e um cloro, não é? Ele tá ligado a um hidrogênio e ele tá ligado a um cloro, tá vendo? Só que aí, ó, esse carbono, né, ele tá ligado a esse cloro, a esse hidrogênio. Aí, ó, eu vou fazer aqui uma pequena divisão, tá bom? Ele tá ligado agora a esse carboninho. Esse carboninho aqui, ele é um CH2. Ele tá ligado a esse aqui, que também é um CH2. Ele tá ligado que esse é um CH2. E esse aqui também é um CH2. Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu vou contar aqui, ó, no sentido anti-horário. Daqui até chegar aqui, para você ver. Então, ó, esse primeiro aqui é um CH2, certo? Beleza, esse primeiro aqui, ó, ele é um CH2. Esse segundo aqui, ele vai ser o quê? Um CH2 também. Beleza? Esse terceiro aqui, ele é o quê? Um CH2, certo? E esse quarto aqui, ele vai ser o quê? Um CH2 também, beleza? Agora, ó, isso foi no sentido anti-horário. Agora eu vou pegar a borracha e eu vou fazer no sentido horário agora, tá vendo? Então, olha só, agora eu vou contar no sentido horário para vocês verem como é que isso aqui vai ficar. Então, ó, no sentido horário, eu vou ter que começar desse carboninho aqui e chegar até ele também, beleza? Então, o que acontece? Ó? Esse primeiro carboninho aqui, ele vai ser o quê? CH2. Esse próximo carboninho aqui, ele vai ser CH2. Esse próximo carboninho aqui, CH2. E esse próximo carboninho aqui, CH2. Tá vendo? Então, olha só como isso induziria o erro. Aí você ia falar, ah, esse carbono é quiral porque ele está ligado a um cloro e um hidrogênio aqui. Não é. O hidrogênio e o cloro são ligantes diferentes. Mas, ó, esse aqui, ó, CH2, 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 tá vendo? Ele é igualzinho a esse daqui, ó, CH2, 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 tá vendo? 1, 2, 3, 4 CH2, aqui também tem 1, 2, 3, 4 CH2. Quando eu tenho um ciclo, eu tenho que analisar tanto na função horária quanto na função anti-horária para a gente analisar. Então, ó, ele caracterizou 2 ligantes iguais. Então, nesse ciclo também não sofre isomeria do tipo óptica, beleza? E agora, finalmente, nós vamos chegar em um ciclo que possui uma isomeria óptica, tá bom? Então, eu vou pegar a caneta aqui para a gente analisar o que acontece. Eu vou pegar esse carboninho aqui, ó, tá vendo? Esse carboninho aqui, pessoal, ele tá ligado a um cloro, tá ligado a esse composto que tá subindo para cá, esse composto que tá vindo para cá, e para completar a ligação dele, ele tem um hidrogênio, tá vendo? Então, eu vou representar ele aqui, ó, carbono, ele tá ligado a um hidrogênio, e ele também tá ligado a um cloro. Agora, vamos fazer o restante das ligações dele. Vou começar no sentido anti-horário, que é essa linha rosa aqui, ó, tá vendo? Então, ó, ele tem um CH2 aqui, mais um CH2, mais um CH2, depois ele tem um carboninho, só que esse carboninho aqui ele não é um CH2, não. Ele é um carbono que já está fazendo 1, 2, 3 ligações com flúor e está ligado a um outro hidrogênio. Então, ele tem isso aqui, ó. Ele tem um CH2, depois ele tem mais um CH2, ó. Esse aqui é o primeiro CH2. Depois ele tem mais um CH2, mais um CH2, certo? E aí ele chega nesse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado a um flúor, certo? E ele também está ligado, para completar a sua ligação, com o outro carbono, certo? E aí ele também está ligado a mais um hidrogênio, beleza? Então, ó, caracterizando assim as ligações que ele possui, beleza? Então, ó, esse carboninho aqui, ele está ligado a um flúor, está ligado a esse hidrogênio, que eu não estou fechando a ligação, tá? Mas ele está ligado a esse outro hidrogênio aqui também, tá bom? Esse outro hidrogênio não, esse outro carbono.
e ele está ligado a mais um hidrogênio. Então, ó, forma isso aqui, ó, CH2, 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 CFH, beleza? Agora, se eu contar no sentido horário, aí já muda. Porque se eu contar no sentido horário, ó, esse carboninho aqui, deixa eu só pegar a caneta. Beleza, aqui, ó, peguei a caneta. Se eu contar no sentido horário, ó, esse carboninho aqui, beleza? Aí já começa com esse daqui, ó. Aí eu já vou começar com o carbono que está ligado a um flúor, a um hidrogênio, e aí depois começa de novo, ó. CH2, aí depois CH2, e aí depois o outro CH2. Então, ou seja, se você pegar a sequência, essa sequência aqui é CH2, 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 CFH. Que é diferente dessa daqui, que é CFH, CH2, 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 tá bom? Ah, professor, mas você tem os mesmos elementos. É, são os mesmos elementos químicos, só que eles estão em ordens diferentes. Esse aqui, ó, é CH2, 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 CFH. Esse daqui começa com CFH, depois é que você tem CH2, CH2, CH2. Lembrando que esse último sempre, né, fazendo ligação aqui com o último, que a gente não está representando o ciclo fechado. Então, aqui eu já teria isomeria óptica. Então, esse é um ciclo que tem isomeria óptica, tá bom? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Para vocês analisarem se um ciclo vai ter ou não isomeria óptica, é só vocês verem se nele tem um carbono quiral. Se tiver um carbono que faça 4 ligações diferentes naquele ciclo, então ele também sofre isomeria óptica, beleza? É só analisar se tem um carboninho quiral para ter um plano de assimetria. Bom, pessoal, para a gente ir encerrando o nosso conteúdo, nós temos o que nós chamamos de misturas racêmicas, tá bom? O que seria mistura racêmica? Sem grilo, é fácil. Mistura racêmica é uma mistura equimolar de várias substâncias, tá bom? Com pares de enantiomorfos. O que era o enantiomorfo? Um enantiomorfo, que é um enantiômero, é aquela imagem que aparece no espelho, né? Uma da outra, não é isso que eu falei para vocês? Sem inverter nenhum átomo, é a sobreposição não tem, mas é uma imagem especular do outro no espelho. Só que aí é o seguinte, uma mistura racêmica é aquele que tem meio a meio, porque quando eu coloco uma substância no polarímetro para analisar, eu não sei se ele vai desviar para a direita ou se ele vai desviar para a esquerda. Agora, uma mistura racêmica é aquela que é 50% de cada. Ela pode 50% desviar para o lado direito ou ela pode 50% desviar para o lado esquerdo. É aquela mistura que ainda não sabe muito bem o que ela é. Se ela é destrógena ou se ela é levógena, tá bom? Ela é meio a meio, ela é 50 a 50, tá bom? E aí, ó, analisando no polarímetro, nós concluímos que a mistura ela é opticamente inativa. Se ela é 50% destrógena e se ela é 50% levógena, né, uma mistura racêmica ela é opticamente inativa, porque ela tem a mesma probabilidade de ir para um lado ou para o outro. Aí sabe o que acontece quando a gente coloca ela no plano? Ela não desvia nem para um lado e nem para o outro. Então olha só o que acontece aqui com ela, ó. Fica observando. Você tem aqui, ó, um plano de luz não polarizado que passa aqui pelo polarímetro, certo? Aí passa pelo primeiro filtro do polarímetro, lembra? Você vai polarizar essa luz. Aí, entre um e o outro filtro, tem a substância que nós estamos analisando. Se ela for uma mistura racêmica, ela tem 50% de chance de ir para a direita ou para a esquerda, e então ela não acaba indo para lugar nenhum, porque é como se fosse um ímã. Se os dois puxam com a mesma força, nenhum vai para um lado nem para o outro, certo? Aí, ó, quando ela passa pela substância e não sofre nenhum desvio. Ela continua do mesmo jeito que é quando ela está antes. Tá vendo? Então ela não foi nem para a direita nem para a esquerda. Então quando acontece isso daí, ela é uma molécula opticamente inativa, tá bom? Então nós falamos que as moléculas opticamente inativas, que não sofrem desvio nem para o lado direito nem para o lado esquerdo, são misturas racêmicas, são misturas que estão em equilíbrio, são misturas equimolar, beleza? Tá bom? Então isso aí é bem tranquilo também. Bom, pessoal, aí na apostila está cobrando um conceito que é um pouquinho novo, que é em relação à nomenclatura em ROS. Lembra dos compostos geométricos que a gente chamava se era cis ou trans, cis estava tudo no mesmo plano, trans estava em planos opostos? Então é o seguinte, esse ROS é só para indicar se o que nós chamamos de, deixa eu só pegar aqui o laser, isso, o que nós chamamos de grupos de prioridades, eles estão todos no sentido horário, se eles estão no sentido anti-horário. Então, por exemplo, eu peguei essa estrutura aqui, é bem simples de analisar também esse negócio de ROS, tá bom? Aqui eu tenho o carbono e ele está ligado aos grupos 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Então vamos seguir essa ordem de prioridade. Então o que acontece, pessoal? Tá vendo? Ó, o 1 está aqui. Aí ó, o 2 está aqui, tem que seguir a ordem, tá vendo? Para ir do 1 para o 2, eu tenho que ir girando no sentido anti-horário, não é?
Então, aí eu vou passar pelo 3 até chegar no 4 que está lá no final, tá vendo? Mas o meu giro não está no sentido anti-horário? Sempre que o meu giro for no sentido anti-horário, a gente classifica essa molécula opticamente ativa como S, tá bom? Sentido anti-horário, nós temos o isômero S, que vem do latim esquerda, tá bom? Então, ele tende a ir para a esquerda, esse composto, tá bom? Beleza? Então, é o que chega próximo aí do levógeno. Bom, e aí, ó, se for uma contagem no sentido horário, nós temos algo que está indo para a direita que tende para o lado do estógeno, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o carboninho, aí olha os meus grupos, ó. 1, 2, 3, esse 4 é como se ele fosse o último, ele estivesse lá pro final, tá vendo? Então, olha o que tá acontecendo aqui, ó. 1, aí passa aqui, ó, pelo 2, para depois chegar no 3, ó, tá vendo? E depois vai até chegar no 4, tá vendo? Então, mas você tá vendo que ele tá fazendo o giro aqui, ó, no sentido horário? Se o giro é no sentido horário, nós classificamos esse como um isômero R, tá bom? Esse R, isômero R, do latim significa rectus, significa direita, tá bom? Então, é muito simples a gente analisar. Olha esse daqui, ó, pessoal. Esse daqui, ó, ele está girando totalmente no sentido anti-horário, tá vendo? Porque, ó, 1, aí, ó, vem pelo 2, aí continua, passa pelo 3, aí continua, até chegar no 4, tá vendo? Então, ele está no sentido anti-horário, então ele é S. Então, isso aqui é só uma base de classificação também, nada que vai atrapalhar. Um ou outro exercício vai cobrar, olha, isso aqui recebe uma nomenclatura R ou S, tá bom? Isso está relacionado com girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, beleza? Bom, pessoal, importância biológica da quiralidade, tá bom? O que acontece? Aqui eu deixei uma imagem que é da talidomida. Essa talidomida, ela foi um remédio que mais ou menos na década de 40, 50 mais ou menos, ela era muito utilizada. Era mais ou menos como se fosse o ibuprofeno hoje, que o ibuprofeno ele serve para um monte de coisa, serve para dor de cabeça, serve para febre, serve para inflamação, e o ibuprofeno hoje está sendo muito utilizado, assim como a S já foi muito utilizado, ainda é, mas hoje o remédio da moda aí está sendo esse ibuprofeno. O que acontece? Essa talidomida, ela sofria de isomeria óptica. Por quê? Ó, tá vendo esse carboninho aqui? Ó? Esse carbono aqui é um carbono quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes. Então, se ele é um carbono quiral e essa molécula sofre de isomeria óptica, o que acontece? Ela pode sofrer o desvio para o lado direito ou para o lado esquerdo. Só que sabe qual é o problema? Quando ela sofreu o desvio para o lado direito, ela funcionava, essa substância, como um ótimo remédio, por exemplo, para mulheres que estavam grávidas, que sente enjoo, dor de cabeça, né? Sente esses efeitos que é causado em decorrência da gravidez, beleza? Então, uma funcionava como uma ótima substância, como um ótimo remédio para esses sintomas. A outra, quando essa molécula sofria, por exemplo, o desvio para o outro plano, ela já era totalmente tóxica. Só que na década de 40, na década de 50, os farmacêuticos, os químicos, os biólogos da época ainda não sabiam disso daí, não. Entendeu? E aí o que acontece? Começaram a fabricar um monte dessa substância. Só que um monte dessa substância, às vezes quando elas eram fabricadas, dependendo do rearranjo desse átomo, às vezes podia ser destrógeno ou às vezes podia ser levógeno. Aí qual é o problema? O problema é que essa substância começou a ser fabricada e os remédios começaram a prescrever. Os remédios não, os médicos começaram a prescrever essa substância. Só que eles também não sabiam. Aí é o seguinte, mulheres grávidas que sentiam esses sintomas, tomavam, quando davam a sorte de ser realmente a substância que servia para aquele problema, que era, por exemplo, a D, vamos supor que era a D nesse problema. Aí tomava e resolvia. Agora, o problema é que quando elas davam um azar de pegar, por exemplo, aqui desviava o plano para o lado esquerdo, que era a levógena, aí essa substância se tornava totalmente tóxica. E aí muitas perderam os bebês, sofreram consequências graves, ou alguns tiveram os bebês que nasceram e só que eles vieram com má formação de algum membro, de algum órgão, certo? E elas sofrem as consequências até hoje, beleza? Pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, elas tentaram entrar na justiça para tentar receber, né, alguma coisa, alguma indenização, e até mais ou menos 2000 e pouco, ainda ninguém tinha ganho nada. Aí, se eu não me engano, em 2008, 2009, saiu um decreto, aí uma lei que previa indenizar essas mulheres que acabaram sofrendo com esse problema, certo? Mas isso daí, vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, vocês podem ir atrás. Aqui a ideia era só para vocês verem a importância dessa parte de isomeria óptica, tá bom? Bom, eu encerro a aula por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido.
Fiquem com Deus. Até uma próxima. E é isso aí, pessoal.